Estamos ao vivo para mais uma live aqui no TikTok. E de antemão, a gente já vai trazer algumas informações para vocês, informações muito importantes para vocês, tá? Você que acompanha o CID, você que está acostumado com nossas lives, que gosta das nossas lives, curtam a live. E a gente tem uma novidade para vocês que nos seguem e que curte a nossa live. As nossas lives estarão disponíveis lá no YouTube. Inclusive já tem algumas por lá, tá? Fala, Rondinei, meu querido, seja bem-vindo à nossa live. Então já temos algumas lives lá no YouTube. Cid, como eu faço para acessar as suas lives, as nossas lives, na verdade, lá no YouTube? Você vai entrar aqui na minha bio e já vai cair do canal, tá? Lembrando que a gente está crescendo muito lá no canal do YouTube, estou muito feliz. Estamos crescendo lá no canal do YouTube. Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, tá? Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante. Mas antes disso eu quero trazer para vocês essas informações. Para quem não assistiu os nossos vídeos novos aqui no canal, vai assistir, tá muito top. Você vai se divertir bastante com as ideias contidas nos nossos vídeos novos, vídeos tops da galáxia, vídeos que tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem entender o vídeo em si, tá? E outra coisa, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Falamos do YouTube. Agradecer aos membros, 17 membros, agradecer aos membros da live. Agradecer você que curte a live, a você que está todos os dias com a gente. Tem dia que a gente não consegue abrir live, mas pelo menos os dias que a gente abre e você está aqui, saiba que você é muito importante para nossas lives. Outra coisa interessante que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: o áudio está bom? Não estou conseguindo usar o fone de ouvido por enquanto porque está descarregando. Eu coloquei ele para carregar um pouco, já eu coloco o fone de ouvido, beleza? Eu gostaria de saber de vocês como é que está o áudio. Essa ideia é interessante, Emerson. Bem interessante. Eu só acho ela meio contraditória, mas se você acredita nisso aí, cara, tá top demais. Seja feliz, beleza? E tamo junto, cara. Eu não sou contra a ideia de Deus, não, tá? Deixar bem claro para vocês. Não sou contra, não tenho nada contra a ideia de Deus. Pelo contrário, eu vejo a ideia de Deus como algo muito top, algo que pode ajudar muitas pessoas. Já essa parada do foguinho aí, do inferno, eu já acho que já não ajuda muito. Beleza, Emerson? Tá? A ideia é Deus, sim, a ideia é Deus pode ajudar pessoas. Agora essa ideia aí, cara, essa ideia do inferno aí não é uma ideia muito boa, não. Beleza? O Rodney tem da parada. O Rodney sabe que essa parada de inferno aí é uma parada que não tem muito, não faz muito sentido não. Mas aí talvez, o Emerson, é a sua falta de conhecimento, cara. Talvez você não tenha conhecimento em relação ao que seja isso e por isso você comete esse erro, tá, cara? Mas a gente pode conversar um dia, sei lá, se você quiser, eu vou te explicar o que seria o inferno. Fechou? Ai, caralho. Pô, por favor, Pedro. Por favor, tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado. Aperta aí. Aperte no coraçãozinho. Tá zero? Isso aí, ó. Façam como o nosso amigo aí, ó. Pedro Leitão. Curtem a live. Não trabalho com essa ideia, amigão. Não trabalho com essa ideia de ateísmo, nem de teísmo, nem de politeísmo, nem de agnosticismo. Nada com ismo se trabalha, beleza? Estou acima das ideias. Então não posso trabalhar com esse tipo de ideia. Apesar de eu achar bem interessante, dentro desse contexto, o agnóstico. O agnóstico, para mim, dentro da ideia que trabalha divindades e Deus, é um dos mais tops que existe, tá? O agnóstico. O ateísmo, não. O ateísmo não é tão legal. Apesar de eu não ter nada contra ateus, tá? Ateus, pelo amor de Deus, não tenho nada contra vocês. Mas a ideia do ateísmo é uma ideia muito vaga, uma ideia que não acrescenta nada na vida das pessoas. Pelo contrário, né? A ideia de ateísmo é uma ideia vaga. Imagina,
O que é o ateísmo em si? O ateísmo é simplesmente você negar a existência de um ser imaginário de outra pessoa. Olha que coisa mais tola que existe no mundo. Isso é o ateísmo. Fechou? É que na verdade você se prende a uma ideia específica, tá, Rodney? Quando você, por exemplo, se você fala que é um ateu, você tem que trabalhar com essa ideia. Se você fala que é um agnóstico, trabalhar com essa ideia. Se você fala que é um teísta, do mesmo jeito. Então você não pode, por exemplo, fugir muito, né? Dizer que acredita ou que desacredita e vice-versa. Fechou? Qual era o que eu tava falando pra vocês? Até esqueci agora. Até esqueci o que eu tava falando pra vocês. Galera, obrigado pelas curtidas, viu? Tamo junto. Lembrando, galera, que a gente tá com novidades aí em relação ao nosso livro. Nosso livro tá top demais, viu? É possível provar a existência de Deus? Com certeza não. Tá? Com certeza não. Certeza absoluta não é possível. Deus é questão de crença mesmo. Se você acredita, tá tudo bem. Tá bom? Não tem problema você acreditar em Deus, não. Tá? Deus é top demais. Talvez algumas ideias que foram introduzidas e colocadas na sua mente é que esteja errada. Mas a ideia de Deus é a ideia bem top. Fechou? Porque não seria, porque ele é um ser que transcende ao entendimento humano, é um ser imaterial, não tem como, vamos dizer assim, estudar, analisar Deus, não tem como, né? É até contraditório você querer, vamos dizer, estudar o Criador do Universo, o que está acima de tudo, acima de todos, né? É meio estranho isso. Alguns crentes deveriam tentar, pelo menos, entender isso. Isso é filosofia, Pedro Henrique, meu querido. E é bem interessante. Se você acredita nisso aí, cara, top demais. Top demais. Você é um crente também, ô Éder. Você é um crente, você acredita que Deus não existe, cara. Até porque não tem como provar, né? Você não sabe realmente se Deus não existe. Tá bom? Então você é crente na não existência de Deus. Fechou? Descrença seria isso. A descrença do religioso em si seria na crença do. Reformulando. A descrença do ateu não seria em Deus, e sim na ideia que o religioso carrega. Valeu, Éder? Já que na sua mente Deus não existe, né? Então você desacredita da afirmação ou do crente em si. Fechou? E não de Deus. Porque Deus é um ser, na sua visão, imaginário. A partir do momento que você entender que é possível prová-lo, acaba mostrando a possível imitação. Não entendi, cara. Minha mãe dizia que as paredes dos hospitais são o que mais ouvem orações sinceras. Bom, voltando aqui, hoje eu gostaria de trazer para vocês em relação ao assunto que a gente estava tratando com o nosso amigo Ricardo, que na época também acho que o Wesley estava na live, tá? Eu fui pensar em relação a isso. A gente estava falando na live em relação à existência, né? Como é que um ser humano ele vem a existir. E dentro desse pensamento em si, a gente chegou num ponto bem interessante, que foi qual? Como é que é possível o ser humano em si existir? Como é que o ser humano vem à existência? E aí a gente estava falando de, por exemplo, que a gente necessita de um homem, de uma mulher e tal. A gente necessita que essas duas pessoas elas venham a ter uma relação entre elas para esse ser vir a existir. Só que eu estive analisando de uma forma mais simples, uma forma mais, vamos dizer assim, mais detalhada o assunto e realmente eu estava certo dentro do meu ponto de vista em relação a essa ideia e eu vou explicar isso para vocês. O nosso amigo Wesley acabou dizendo que eu estava pisando na casa de banana, ou seja, eu estava querendo explicar alguma coisa que não condiz com a realidade. Só que sim condiz com a realidade o que eu estava trazendo para vocês naquele dia, naquela live. Inclusive, se eu não me engano, essa live já está lá no YouTube. Que é o quê? A gente entrou numa pauta dentro da live, do debate,
que para existir, ó, existir e não ser gerado, a gente necessitaria de uma mulher e um homem. Dentro da natureza, a natureza dentro dos parâmetros entre si, o que a gente vê, a gente chama de irracionalidade, né? E lá também, através do instinto, são gerados vida, né? A vida é gerada. Então, o grande ponto é que para existir, e foi isso que o Cid quis dizer lá dentro daquela live, é que a gente precisa de dois seres, ou vamos dizer assim, de um ser em si consciente. A existência implica em estar consciente. Não necessariamente a gente devemos ter, vamos dizer assim, um homem e uma mulher para saber, né, ou para denominar a existência. Estamos falando de existência. Fechou? Então, talvez dentro da live daquele dia a gente acabou confundindo o que era existência e o que era gerar. Esse foi o conflito, tá? Existir, ter consciência da existência é uma coisa. Gerar ou produzir vida é outra coisa totalmente diferente. Quem conseguiu entender o Cid? Então, o grande ponto foi esse. Por que você fala de você da terceira pessoa? Acho que já teve pessoas que perguntam em relação a isso, o George. Não sei, cara. Eu não sei. Já teve outras perguntas em relação a isso aí. Por que eu falo da terceira pessoa? Acho que é porque eu desconstruí essa parada da, vamos dizer assim, da sociedade, né? A gente nasce com um nome. Eu não me identifico com esse nome, apesar de usá-lo, tá? Não me identifico com nenhum tipo de ideia, apesar de usá-las. Então, provavelmente deve ser isso. Isso eu acho que se resume no acima das ideias, entendeu? O George. Entendeu? Acho que deve ser isso, né? Acho que deve ser isso. Acho que é uma programação do cérebro, da mente mesmo, entendeu? Acho que deve ser isso. Mas eu vou analisar isso aí de uma forma mais tranquila, para me te dar uma resposta mais conclusiva. Fechou, garoto? Apesar de a gente ter que analisar as coisas, tá? Às vezes é um sistema que é implantado no nosso próprio cérebro e às vezes a gente nem consegue explicar isso. Mas eu acho que você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, tá? Não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Mas eu vou dar uma analisada direitinho, fechou? E eu agradeço por essa observação, beleza? Deixa eu ver aqui, Felipe. Fala, Felipe, meu querido. Hello, my friend. Hello, my friend. Aí sim, hein? Esse cara é fera, cara. Esse cara aqui já subiu na live algumas vezes. Esse cara é diferenciado. De vez em quando eu falo de você, cara. Tem uma live aí que você marcou aí contra um ateu. Ateu é bom? E aí, fala comigo, Felipe. O que você traz de bom pra gente? Estamos aí tentando aprender cada dia mais, né? E cada dia menos eu tô sentindo vontade de entrar no TikTok, cara. Por quê, cara? Fala aí pra gente o que tá acontecendo. Cara, o pessoal parece que tá pensando com o dedão do pé, mano. Sabe? E aí quer te Eu que tinha acusar. pensado isso, cara. Aí quer te acusar quando tu tá tentando fazer ele raciocinar. E tu conversar com uma pessoa que é irracional é a mesma coisa que tu brigar com um cachorro agarrado no osso, cara. Tu tenta explicar pra ele que o osso vai fazer mal pra ele, mas ele não tem noção, ele quer comer, é instinto. E a galera tá brigando com o instinto e não com o cérebro. Aí, pô, fica difícil. Pô, parabéns, Felipe. Cara, me tirou uma dúvida, cara. Eu vejo que você é crente, no caso assim, né? Você é um crente na divindade de Deus em si, né? Cara, eu acredito em Deus, mas eu tenho alguns problemas com a Bíblia. Eu tenho várias, né? Sim. Eu tenho a Torá. Opa, aí sim. Eu tenho uma Bíblia de estudo esquetimada.
Aham. Eu leio, cara, tem, tá vendo? Livro de teologia. Então, eu vejo, é isso que eu queria Mas, comentar. pô, Eu vejo que você é um crente diferenciado, loucura. cara, na minha visão. Não sei se você já ouviu falando em relação a isso, aos tipos de crentes que existem. Você já viu falar Não, sobre isso? não, Então, ainda não. existe alguns tipos de crentes específicos que eu pude analisar, principalmente dentro da plataforma TikTok. Você é um dos caras que é diferenciado. E acho que é por isso, acho que é por você conhecer, ter o conhecimento em relação ao que é Deus, em relação ao que é a Bíblia. Eu acho que deve ser isso. Te torna É porque o que, que diferente. aconteceu? Eu conheci o primeiro judeu, foi o Matias, né? E Uhum, aí, pô, o Matias veio me trazendo muitas informações, eu achei interessante, falei, pô, cara, legal. E na minha cabeça é o seguinte, se tem uma cultura, eu tenho que seguir aquela cultura ali. Porque uma uhum, palavra faz muita diferença. E eu vou te explicar como foi que eu cheguei nesse ponto. Eu estava no centro da cidade, veio um americano e perguntou para mim assim: você sabe me informar onde fica a casa de câmbio? E eu falei para ele assim: sei, fica ali em frente o banco. O banco estava mais ou menos uns 10 metros à frente. O uhum. americano passou e foi embora, atravessou a rua e foi embora. Aí eu fiquei parado assim, o amigo também, na época a gente era segurança, ficou um olhando para a cara do outro e sem entender nada. O americano foi embora. Daqui a pouco o americano voltou com uma cara feia. Poxa, atravessei lá, me mandaram para cá de volta. Eu falei, então, a casa de câmbio ali em frente ao banco. Ele, mas cadê o banco? Eu falei, aqui, ó. Ele falou, agência bancária. Aí foi naquela hora que eu tive aquele despertar, cara. Eu falei, caraca, uma palavra na minha cultura significa muitas coisas. Então eu tenho que perguntar para da onde vem a cultura, o que está escrito. Porque tu viu, se eu falo para qualquer brasileiro, em frente ao banco, o brasileiro ia ver o Banco do Brasil e ia entrar na casa de câmbio. Mas ele era americano, o banco para ele era um lugar de sentar. Então eu peguei isso aí. Só que aí eu comecei a ver Caraca. que no próprio judaísmo eles pegam uma palavra e tem várias traduções. Aí acaba que ninguém sabe nada. Parabéns, parabéns, Felipe. Caraca, incrível. Uma vez você entrou numa live minha, eu lembro que você entrou numa live minha, e aí eu acho que eu até confundi você com ateu, cara. Achei que você era ateu. Por a tua desenvoltura, pelo Eu tô teu ficando. diálogo. Pelo teu diálogo, eu achei que você era ateu. E a gente entrou em relação, você me fez alguns questionamentos e tal. E a gente entrou até na etimologia das palavras e tudo, da onde que vem as palavras, não sei se você lembra. E Lembro. o grande ponto do autoconhecimento em si é cavar, é cavar. Então por que que você se torna um cara diferenciado? Porque você tem esse lado crítico, entendeu? Você tem esse lado crítico da coisa, coisa que muitos religiosos não têm. O religioso acredita e pronto. Independente, ele não estuda, ele não quer saber, ele só acredita. Ele tem aquele conjunto de crenças que a gente chama de paradigmas. Então ele vive aquela realidade com Deus dentro dessa realidade, mas ele não sabe quem é Deus, ele não tem conhecimento. Por exemplo, um exemplo que eu te dar bem interessante, agora tu vai entender o que eu tô querendo dizer. Qual é o crente que sobe na live do ateu? Os que menos entendem de Deus. Eu chamo esse crente ele é o crente na existência de Deus e não o crente em Deus. Porque o crente que sabe quem é Deus, que conhece Deus, nunca ele vai provar, cara, ele não vai subir para provar Deus. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. A fé Tá? dele é tão fraca que ele tenta provar algo que na realidade nem ele acredita. Por falta de conhecimento. Ele não conhece a Falta de divindade. conhecimento. Entendeu? Falta de conhecimento. Então, muitas das vezes é isso. E foi um baque muito grande para mim entender. Por exemplo, que o próprio ateu é crente. O próprio ateu é crente, cara. Isso foi uma loucura muito grande dentro do meu conhecimento. Porque eu fui analisar o seguinte. A gente fala muito do Deus religioso aqui do Brasil, né? Apesar do ateísmo de se dizer que, por exemplo, eles não acreditam em divindades no geral, né? Mas eles trabalham especificamente com um Deus em si, que é o Deus do Brasil, o Deus que a maioria segue aqui no Brasil. Só que o Deus do religioso, o Deus que a gente cultua aqui, eu vou me incluir, na verdade, que eu já fui um religioso, já cultuei esse Deus, ele é um ser imaterial, pode pesquisar, ele é um ser transcendente, e existe algo mais top, ele é um ser que está além da compreensão humana. Qual é o grande ponto que eu entendi que o ateu ele se torna
crente a partir do momento que ele vai contra essa divindade. Porque a ideia, a crença nessa divindade em si, ó lá, atemporal, ela tá dizendo que esse ser, ele não existe aqui. Não tem como estudar esse Deus. Então, para tu desacreditar desse Deus, você tem que usar a fé. Você tem que ser um crente. Antes de você negar a existência de Deus, você tem que ser um crente nesse Deus. Primeiro tu acredita, porque ele é transcendente, ele é imaterial. Então, primeiro tu acredita para depois tu negar. Consegue compreender, ô Felipe? Sim, tem até, acho que é o Serjão, né? O pessoal chama de Serjão, né? Um cientista. Acho que é Serjão o nome dele. É um dos mais famosos aí. Ele mesmo estava outro dia falando que não acreditava em Deus, não acredita em Deus. E aí alguém perguntou para ele, como é que começou a Terra? Ele falou assim, ó, eu também não sou um apoiador 100% do Big Bang, né? Aí ele falou, eu não sou um apoiador 100%, porque tem algumas falhas, aí ele teria outras ideias. É o Sérgio Sacani, né? Isso, é Sacani, isso aí mesmo. É bem inteligente esse cara. Aí ele falando aquilo, foi feita a seguinte pergunta para ele, mas se teve um início, quem foi que fez o início? Aí ele foi bem sincero, ele falou, esse aí é o questionamento, é isso aí que a gente não sabe. Então quando a gente não sabe, a gente fala que não sabe, mas você cristão fala que foi Deus. Aí ele pegou e foi tentar dar uma ideia, falou, não, mas você já viu? Eu só não lembro o que ele falou que tinha que dar um salto. Só que aquilo era manipulado. E aí o rapaz estava debatendo com ele e falou assim, mas aí você precisou manipular. Então a ideia é essa, quem foi que manipulou o Big Bang? E aí ele ficou sem resposta de novo, entendeu? Então eu acho isso interessante. O cara é inteligente, mas ele não tem resposta para tudo, o cristão não tem resposta para tudo. Então a gente vai ficar no impasse aí até a verdade ser revelada. Mas eu tenho acho que uns 2 vídeos que explica isso, Felipe, aqui dentro do meu TikTok, que explica essa parada lá. Porque a crença, ela é individual, a descrença também é individual, justamente porque, na verdade, não tem como provar a existência, também não tem como desprovar. Entendeu? Não tem como isso. Até porque, se você for analisar, a própria ideia de Deus em si, ela transcende ao entendimento humano, ou seja, ela ultrapassa os 5 sentidos dos seres humanos. A ideia de Deus é isso. É um ser todo-poderoso, um ser atemporal, um ser sobrenatural. Então o ateu está muito perdido nessa ideia de querer que alguém prove a existência de Deus. Ele está muito perdido. Ou ele não conhece Deus, ou ele não sabe quem é Deus, ou ele está dando de maluco aí e está querendo aí enganar as pessoas, cara. Porque não tem como isso. Entendeu? Olha lá, obviamente que não. Eu vejo que tem muitos ateus enganando os crentes mais ignorantes, assim, entre aspas, que não conhecem o que é Deus, entendeu, Felipe? Eles estão usando de má fé, sim. E eu vejo que eles usam tanto de má fé porque tu vê que eles querem que prove Deus na ciência, mas eles invalidam qualquer ideia pessoal. Aí que chega o ponto. Mas calma aí. Se a minha experiência pessoal não pode provar a Deus, porque é uma experiência vivida, por que a tua experiência, que eu não vivi, é válida para mim? Porque o cientista, ele chegou em lugares que eu não cheguei. Aí, por exemplo, quando eu falo que a minha esposa tinha 5 caroços de câncer, 3 do lado direito, 2 do lado esquerdo, e depois de uma oração foi curada, não é válido. Mas aí é válido eles falar, não, porque no Big Bang teve isso, isso e aquilo. Eu falo, cara, mas a prova está aqui. Como é que pode ter acontecido depois de uma oração? Mas é vibração. Parabéns. E a vibração é o quê? Então eu fico naquele bolo, né? Que eu falo, cara, loucura. A experiência pessoal, eles falam assim, não prova nada, só prova para quem já teve uma também. Então, eu tenho alguns vídeos, eu vou convidar vocês a assistir os vídeos do Cid, tá? Eu tenho alguns vídeos que explicam tudo isso, de forma bem simples. Um vídeo que fez muito sucesso, né, que algumas pessoas até riram, fica a lacuna de como surgiu o universo, fica a lacuna também de como esse Deus surgiu. Como ele surgiu. Depois eu vou elaborar um vídeo falando sobre isso, depois, o Kamikaze. Eu vou elaborar um vídeo. Então, mas aí é aí que tá. Se não tem nada antes do universo, tem que ter alguma coisa antes. A gente chama de Deus pelo pouco conhecimento, mas tem que ter algo que criou. Então a gente não vamos botar Deus, vamos botar um arquiteto, porque é impossível você pegar uma granada, jogar dentro de uma casa e ela construir as coisas perfeitas. Impossível. Ainda que você diga para mim, não, Felipe, mas tem a evolução, mas precisa de um princípio, e esse princípio a gente chama de Deus.
Não importa que ele não seja aquele Deus que a gente está vendo, mas é alguma coisa que cria e é inteligente. Ele precisa ser inteligente, ele precisa não estar preso a tempo, não estar preso à matéria e nem ao espaço, porque ele tem que ser maior do que tudo aquilo que ele criou. Boa. Na verdade, vou trazer um ponto bem interessante em relação ao a gente não sabe dizer. Os ateus que seguem a O que ciência. tinha antes de Deus. Só um momento, o Kamikaze. Em relação a essa parada do o ateu que é crente na ciência, que trabalha com a ideia da ciência, né? E aí ele quer trazer isso para o ateísmo. Não tem como misturar ciência com ateísmo. Esse é o grande ponto. Deixar bem claro para vocês aqui. Ateísmo é uma coisa, a ciência é outra. Não tem como misturar as duas coisas. O mais interessante que, em relação, por exemplo, o crente em si, ele acredita na ideia de Deus. O ateu que acredita na ciência, ele é mais limitado do que o crente que acredita na ideia de Deus. Eu vou explicar por quê. O ateu, crente na ciência, até porque existem ateus que não trabalham com essa ideia, esse ateu em si, ele é limitado ao estudo de outras pessoas e à opinião de outras pessoas. Logo, ele é o que para a gente? Pelo menos no que eu conheço dentro disso tudo. Uma pessoa que depende da opinião e do estudo de outra pessoa. A gente chama essa pessoa de quê? Como é que é? O que seria acreditar na ideia de Deus e acreditar em Deus? O que seria acreditar na ideia de Deus e acreditar em Deus, Cid? Então tem uma diferença, né? Até porque ideias de Deus existem várias, né? Existem várias. A gente tem os próprios sumérios, né? Eles contam uma história que é idêntica a Adão e Eva, só que é com outras áreas. A gente vê gente que acredita em seres mais evoluídos do que a gente e que também acreditam que é um Deus. Vai lá, o Sidney, bonitão. Sabe, falando que eu não sei o que é uma parada. Lógico que eu vou falar de algo que eu não sei, cara. Eu não sou hipócrita, igual os ateus. Igual pessoas que falam de coisas que não sabem. Então, essa pessoa que segue a opinião e depende do estudo de outra pessoa para chegar a uma conclusão, a gente chama essa pessoa de alienada. Fechou? Uma pessoa alienada. Ela não tem uma ideia própria dela. Ela depende sempre da opinião de alguém ou do estudo de alguém. Assim é o ateu que acredita na ciência. Ele está sempre dependendo. Para acreditar em alguma coisa, ele sempre está dependendo de alguém. Fechou, ô Sidney? Gostosão. Tamo junto. Fala, Rodinei. Eu acho que eu nunca participei de nenhuma live aqui onde o Felipe participava. Mas eu gostei muito do pensamento dele aí, achei bem interessante. Eu queria só ele é diferenciado. O Felipe é diferenciado. É bom que ele conhece Deus, né? Sim. Ele estuda, vamos dizer assim, de certa forma. Eu achei bem interessante. E eu acho que até combina um pouco com o que eu imagino. Né? Lembrando que eu sou um neófito, né? Eu sou um iniciante, eu sou um estudante ainda das questões filosóficas e teológicas no geral. Então eu tenho um pouco conhecimento de argumento, mas eu concordo muito com o que ele diz com relação ao princípio da existência. Eu acredito muito hoje, né? Eu posso mudar de ideia amanhã. Eu acredito muito hoje que não faz muito sentido o nada vindo nada, né? Por exemplo, se a gravidade aqui na Terra, por exemplo, fosse 0,001% a mais ou a menos, não existiria vida, né? E existem uma série de outros critérios aí que corroboram com essa questão da existência de vida, por exemplo. Então, na minha opinião, eu acho que realmente existe ali um ser cósmico, uma divindade universal. Eu vou usar o termo divindade, mas eu acho que está acima de uma divindade, né? Uma energia universal ali que realmente comanda e direciona tudo. Só que eu não acredito que esse ser, essa energia se importe muito com a gente. Eu acho que o livre-arbítrio ele é literalmente um livre-arbítrio. Então, tanto que hoje a gente tem no mundo aí fome, a gente tem excessos de riqueza, por exemplo, muitos para poucos para outros, e é justamente pelo fato da não interferência dessa energia. Ela simplesmente deixa a gente viver, né? Deixa os seres vivos
seguirem o seu fluxo normal. Para isso existem as leis, karma, por exemplo, né? E por aí vai. A questão é vocês entenderem esse jogo, cara. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um grande jogo. Mas aí a gente chega lá, cara. A gente chega lá. Inclusive, prazer. Foi bacana te ouvir aí, cara. Eu consegui chegar. Eu costumo dizer, só pegando o gancho no que o Rodinei falou, eu costumo dizer que é mais racional, presta atenção, para não confundirem o que o Cid vai falar aqui. É mais racional acreditar que existe uma energia, uma divindade, alguém que criou isso aqui. Até porque eu não comparo energia com Deus, não tem nada a ver. Mas é mais racional acreditar nisso do que desacreditar. É muito mais racional. Fechou? Mas não confunde o Cid. Só tenta analisar isso. Show. Fala, Kamikaze. Cara, eu esqueci o que ia falar. Bom dia a todos. Eu tava falando e esqueci o que você ia falar. Tá, vai lembrando aí. Fala o nome hebraico. Débora Alcuraj. Alcuraj. Fala, Débora. Seja bem-vindo à nossa live. Eu só queria fazer uma observação. Exemplo. Pode pegar o computador mais top do top. Uhum. Eu vou te dizer uma palavra. Por exemplo, Japão. Automaticamente você viu o Japão. Você não precisou digitar, você não precisou fazer busca, nada. Então isso significa que sua mente, seu cérebro, é mais avançado do que qualquer tecnologia existente, certo? Em instantes você está em qualquer lugar do mundo, só com a minha palavra. Assim funciona, por exemplo, a oração, como o Felipe estava falando. Palavras têm poder. A fé. Isso é Deus. Isso que faz essa transmissão, essa velocidade gigantesca. Independente, para eu escrever aqui um pensamento, eu vou ter que pegar a tecla do teclado, que foi uma outra pessoa que fez, um outro. Você consegue pegar minha linha de raciocínio? O que eu estou tentando dizer? Eu vou falar outra. Lugar. Arábia Saudita. Pronto, você já viu. Você já viu e já está no lugar. Se você fechar os seus olhos, você já está lá. Simples assim. Era isso que eu queria dizer. Isso é Deus. Entendeu? Perfeito. Obrigada. Tamo junto, minha querida. Você sempre viu nossa live, viu? Às vezes acho que alguns ateus eles confundem, eles acham que eu tenho alguma coisa contra eles. Eu não tenho, eu só busco coerência nos pensamentos que eles trazem pra gente. Eu acho que nada mais justo, né? Já que eles falam tanto dos crentes, das religiões, eu acho que a gente também tem que ver o ponto de vista deles, né? Se faz sentido, né? Não é simplesmente o cara trazer algo e a gente engolir isso a seco e deixar isso por isso mesmo, né? Sidney, é assim que funciona, né? Eu trabalho com ateu já tem 1 ano, né? Fez 1 ano, dia 5 agora de dezembro. Uhum. E, cara, ele é muito, muito inteligente. O cara é fora do normal. Mas Só que ele sabe a espessura do Sol, do que o Sol é formado, a distância do Sol para a Terra, a distância de tudo. E aí eu perguntei para ele assim, cara, daqui do quiosque, da ponta do quiosque até a outra ponta ali tem quantos metros? Ele falou para mim assim, pô, olhando eu não sei. Falei, mano, se tu tá vendo, tu não consegue medir uma ponta do quiosque a outra, qual é o tamanho da régua que mediu a distância da Terra pro Sol? E aí ele, tipo assim, eu falei, você mediu? Ele falou, não, é na base disso que a gente tá falando. Como é que ele sabe a distância? Porque alguém falou. E como é que alguém mediu? Eu queria saber como é que alguém mediu. Perfeito, Felipe, perfeito. Eu falei sobre isso, cara, em uma live. Em relação a essa parada do ateu querer trazer a ciência para suprir a falta de conhecimento dele. Como normalmente o ateu ele estuda muito essas paradas, né? Ele estuda muito essa questão toda da ciência, é o que ele tem para nos oferecer. Ele vai falar de quê se ele só estuda isso? Acho que o grande erro do ateu
É porque ele não tem conhecimento. Por exemplo, o ateu ele deveria falar de Bíblia, né? Porque ele nega a existência de Deus. Ele deveria falar de outra divindade, sei lá. Da divindade em si. Por que ele não nega? Então, talvez ele deveria trazer o porquê ele nega a existência. Porque ele não acredita. Do que trazer ciência. Ciência não se mistura, cara. Não se mistura com esse assunto aqui. Entendeu? Não tem como misturar ciência com esse assunto espiritual. A ciência ela não estuda Deus. A ciência não fala de Deus. E assim, ele tem aquele conhecimento, ele quer botar aquilo para fora dentro de um âmbito que não cabe. Se é para falar de espiritual, se é para falar de crença, vamos falar de crença. Se é para falar de ciência, vamos falar de ciência. Separa as coisas. Isso aí. Tem que separar. Né? O óleo ele não se mistura com a água. A mesma coisa. Perfeito. A ciência não se mistura com Deus. Não explica Deus, não sabe nada sobre Deus. A ciência, ela nem trabalha isso. A ciência é análise, é um conhecimento sobre o objetivo, sobre a matéria. É outra coisa. Aí ele estuda isso, ele acredita nisso e ele quer trazer para um âmbito que não cabe. Talvez Foi por isso que eu saí de conhecimento também, por ser ignorante também. Foi por isso que eu saí da outra live agora, porque não tinha... Havia uma pergunta, e a pergunta é, você acredita no Deus da Bíblia? Se está fazendo, você acredita no Deus da Bíblia, a pessoa tem que usar como base para falar a teologia e a Bíblia. E aí o cara vem e, não, porque tem criança na África passando fome e gente morrendo de câncer. Cara, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre a Bíblia. Aí eu fui sair da live, ignorante, quer impor a ideia dele. Não é, cara. É tão simples se a gente vai falar sobre isso aqui. Tu pode não crer. Eu já debati com um ateu aqui que lê a Bíblia. Legal, vamos debater o texto. Acabou, cara. Não precisa ficar nessa guerra. Sim, exatamente. Tem ateus que entendem essa parada. Eles realmente, por exemplo, se ele chamar alguém para o debate, eles vão debater em cima da escritura. Por exemplo, está falando do Deus da Bíblia e vai. Ele tem que pegar erros, né, Cid? Bom dia. Ele tem que pegar erro teológico, né, dentro da Bíblia. É, né? Exatamente. Tem que ser inteligente, racional, cara. Pô, se você só sabe de ciência, vai falar de ciência, cara. Não vem trazer ciência para um âmbito que não cabe. Não tem lógica isso, né? O cara queria discutir, me chamou para um debate sobre o Machias. Eu perguntei se ele queria o Novo Testamento. Ele disse que não. Eu digo, então eu não vou debater com você, porque eu vou falar do Novo Testamento. Não tem, é lógico. Por exemplo, às vezes eu vejo muitos ateus, eles falam assim, com os crentes, né? Eles começam a falar de ciência, aí a pessoa não sabe de ciência, né? A pessoa sabe de Deus, né? E aí eles falam assim, mas você quer falar de ciência e você não sabe. Se eu fosse crente, eu falava, mas você também quer falar de Deus e você não sabe? Eu falava. Se eu fosse a pessoa que estava com ele, fala assim, vocês já viram essa parada que eles falam? Ah, você está falando de ciência, mas você não sabe de ciência. Você não sabe o que é a ciência. Você não sabe o que é a teoria. Você não sabe o que é isso. Tá bom, eu não sei, mas eu posso vir a saber. O que eu acho pior, interessante é isso, eu posso vir a saber. Né, assim, eu acho pior o cristão não saber se posicionar para cair fora da coisa. Não dá. Exato, não sabe. A primeira questão é falar, pronto, ó, é o seguinte, ó. A gente quer falar de ciência, já tira Deus da história aqui, ó. Tampa aqui, coloca aqui no lugar de Deus ciência. Aí vamos falar de ciência. Se é para falar de Deus, tá aqui. Deus existe, prove. Aí tem live específica para isso, né? Só rolar. Tem. É como assunto, Sidney, se eu chamar vocês aqui, vamos falar de matemática e você falar, você entende português? Eu digo, rapaz, eu quero matemática. O bagulho é matemática, é número, eles cara. Eles misturam. Na verdade, o que o Felipe tava falando aqui é verdade. Eles misturam tudo, cara. Eles misturam biologia. Mano, eu já vi live de ateu. O tema é Deus, mas eles estão trazendo biologia pro tema. Não tem nada a ver. O próprio Big Bang não tem nada a ver com Deus. O religioso confunde isso também. O Big Bang não tem nada a ver com Deus. Inclusive tem uma galera aí criticando pra caramba nos comentários. Você podia dar uma oportunidade pra essa turma subir aí, debater. Pode subir, fica à vontade. Não tem. Aqui não tem. A gente não tem medo, não. Não tem medo de ateu, não tem medo de religioso, não tem medo de nada, não. Não, foi vocês que analisar. Vocês Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Se eu souber, a gente fala. Não tem esse Bel. Igual eu só não vou misturar as coisas. O secretário de Jesus, ele está perguntando, ele está pedindo para a gente provar para ele que a gente não é sustentado pela nossa família. Ele também não, acho que ele não mandou convite, não, mandou? Não, acho que não. Pois é, cara. Enfim, foi só uma brincadeira, gente. E esse cachorro aí? Fala, cachorro! O Big Bang existisse,
Porra. Tem uma galerinha que é foda. Fala, Mário O que não Bastos. existe, o que não existe é o português. Bom dia a todo mundo Eu não aí. posso nem falar de português se meu português não é bom. Tá melhorando. Eu também, Tá sim. melhorando a cada dia, mas... Sidney, eu sou fraco em português. Eu gosto, mas eu sou eu- fraco. Na verdade, deixa eu explicar em relação a isso pra vocês, que eu vejo muitas pessoas confundindo essa parada. Deixa eu só explicar pra vocês. A gente que somos seres inteligentes, intelectuais, a gente trabalha de uma forma bem específica. Todos nós aqui, tá? Não é uma pessoa, não. É todos nós trabalhamos de uma forma específica. Normalmente a gente é muito bom naquilo que a gente gosta. A gente é muito bom naquilo que a gente gosta. Sim. Às vezes a pessoa que ela tem uma dificuldade de português, não é porque ela seja burra, não tem nada a ver. É porque talvez lá atrás ela não gostava muito de português, ela não quis entender o português em si, porque tudo existe algo por trás. Então tem pessoas que, por exemplo, se você falar, até professores de matemática que são ruins em português. Entendeu? Então todos nós seres humanos, a gente funciona dessa forma, tá bom? Através do aprendizado. Então essa deficiência em português, na verdade, seria o quê? Seria o aprendizado. Você não aprendeu sobre português. Então eu não posso te julgar porque o teu português é ruim. Você não aprendeu. Se você tivesse aprendido, logicamente, o seu português seria top das galáxias. Entendeu? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas batendo nessa tecla. Eu acredito que acho que Ainda tem o 90% Sidney. dos brasileiros não são bons em português. Aí sobe É a o minoria. Thomas. Ô Sidney, eu não sou bom em português, mas eu posso falar o compreensível. Você como Sim, não, isso aí, intelectual, isso aí eu já tenho noção, cara. Eu já furei essa bolha, já saí dela e eu já tenho compreensão. eu não me importo que Na alguém verdade, se escreva você errado, consegue, desde que eu- se comunicar, se se você consegue comunicar. trazer o teu conhecimento Parabéns, parabéns, Sidney. top demais, Eu já penso é assim. top demais. Não Eu precisa penso você assim. ser expert em português. Imagina, para subir numa live para falar, você vai ter que ser expert em português. Sabe o que eu falei, Sidney? Ah, se liga, aí você não vai Eu nem subir, falei- né? Eu falei pro culto mesmo, viu, Sidney? Eu falei pro cara muito culto que queria me corrigir em português. Eu digo, cara, você tem a obrigação de me compreender. Eu que não tenho a obrigação de compreender, eu estudei. Isso, perfeito. Oi. Perfeito. Acho que é burrice da parte de quem entende uma parada querer que o outro saiba do que, ele não, do que a pessoa não estudou, né? Acho que é até burrice. Eu isso. consegui me comunicar com ele. Então eu sou uma tuta. Na verdade, o meu português é perfeito. Aí tá. Tanto que eu sou O culto, né, Sidney? O Mas culto tem eu acho facilidade que de vocês não entender. conseguiram interpretar o que eu falei. Eu falei assim, ó. Na verdade, pode ter a ver sim. Se Deus é Oxe, que diabo é onipotente, isso, mano? se Deus é onipotente, ele pode ter Bom criado dia, de tal Thomas. forma Bom dia, primeiramente. O Thomas chegou aí igual uma matraca velha aí. Blá, 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 blá. Não, é Calma, porque cara. vocês estão falando que o Calma, português é ruim. calma. Só Não, presente não é primeiro, isso pai. não é isso Calma. não. Vocês não leram o que eu mandei. Ô, Thomas, não é isso não, Thomas. Eu estou dizendo que eu falo mal o português, mas eu disse para o Sidney que é a obrigação de quem é Outra coisa, culto é me compreender, entendeu? Outra coisa que vocês talvez não saibam é que a língua regional em si ela não é errada, viu? Não. Não é. Chama-se coloquial, né? É, uma você fala pode falar, coloquial, a forma que ela você tem que fala ser não é errada. respeitada. Ninguém pode falar que você está falando errado. Mentira, você está falando certo, é o que você aprendeu. Não, sim, Entendeu a eu ligação? sei, eu sei. Ah, que Só bom que que eu você só, sabe. eu só subi Tem pessoas pra que não falar. sabem. Eu só subi pra falar porque eu acho que você só Você é leram- criança, né, Thomas? Você é criança, você tem a vozinha de criança, cara. Você não pode estar na live, não. O existisse, mas eu não falei só o existisse. Eu falei Ei, que Thomas. se Deus é onipotente, Thomas, é ele proibido. pode ter Criança aberto, na live. ele pode ter criado de tal forma que o Big Bang existisse. Só isso que eu falei. Tá bom, meu querido. Ó, eu vou te descer porque você é criança, você não pode estar na live, não. Vou banir a sua conta, cara. Tá bom? Quando você tiver a sua idadezinha certinha, aí você sobe na live. Ô, Sidney, eu vou Desculpa aí, descer. Viu, Sidney? Eu só subi Valeu, para tamo parabenizar. Eu gosto muito de você. Lembra de mim, lembra? Acho que eu lembro, eu tô lembrando da sua voz. Tamo Foi junto. porque, na verdade, os cristãos subiu. Eu não estou discriminando, não. Eu estou ajudando eles. E você estava tentando se explicar e estava uma confusão porque não pararam para te ouvir. Aí eu estava na rolagem ouvindo. Aí eu subi. Aí o tema era Não, assim, seja sempre bem-vindo. Não, eu gosto live. muito, muito top. Eu também reconheço o Felipe aí, eu acho que eu sigo ele. O Felipe é muito O Felipe é coerente. bom, o Felipe é desenrolado. Eu gosto da coerência do cara. O cara tem que ser macho, coerente, né, cara? Se você Valeu tem uma aí. crença, você tem que seguir aquela crença, cara. Você não pode fugir, claro. né? Você não pode. Se eu subir por exemplo, aqui, se dizer que eu se provo você- que eu não tenho interesse, basta dizer, não, eu não tenho interesse, isso acabou. Exatamente. Um abraço a vocês aí, muito obrigado. Boa live, eu tô aqui na rolagem. junto. Viu? Tamo junto. Sidney, me Vamos curtir a desce live, aí, por galera. favor. Eu vou descer você. Depois você
quiser aparecer na live de novo, vai ser bem-vindo, viu? É o Pronto, valeu. Josi Kubai. Vou lembrar de você da próxima vez. Fala, Márcio, meu querido. Seja bem-vindo à nossa live. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eita, vozão. É, acordo aqui com a voz assim, mas minha voz é mais ou menos essa. Cara, é, a nossa mente, primeiro, ela começa pela limitação da nossa mente. Nosso entendimento como humanidade, como ser humano, a gente tem que partir do pressuposto que a nossa mente ela é limitada e a gente precisa do apoio da tecnologia e de pessoas especializadas para a gente entender o passado e conseguir definir quem somos nós. Vou citar um exemplo que eu achei interessante num podcast que eu vi. Se a gente quiser olhar um alienígena hoje, uma pessoa que está fora do contexto da Terra, somos nós. Primeiro, nós não temos a melhor visão, nós não temos resistência a calor e nem frio, nós não temos a melhor audição, não temos o melhor paladar, não temos a melhor comunicação, se a gente for olhar golfinhos, por exemplo. Então, partindo dessa tese bem simplória, digamos assim, a gente pode ter o entendimento que nós somos uma raça que foi criada por uma outra raça mais inteligente que nós. Esse é o meu entendimento. Então aí a galera, assim... Existe até uma ideia em relação a isso, né? Dos Anunnaki. Exatamente. Assim, tem a ideia dos Anunnakis, porém eu não gosto muito de alicerçar a minha crença em um entendimento só da humanidade. Porque acaba que eu me travo para outros conhecimentos. Boa. Anunnakis. Aí tem Nibiru, tem planeta. Assim, eu acho que a galera também que trava muito a crença em um só entendimento, vou estudar agora sobre os Anunnakis. Cara, é fantástico estudar. Só quando você trava a sua crença demais naquilo, você começa a se fechar para outros entendimentos também sobre, por exemplo, os povos védicos. Você perde a razão, na verdade. Cara, você se Tudo que você se prende, é por isso que eu me intitulo Acima das Ideias. Tudo que você se prende, você perde a sua razão. A partir do momento que você perde a sua razão, já era. Aí trata-se de crença em si. Por isso que eu falo que os ateus, a maioria eles são crentes, principalmente esses que são militantes, né? Eles são mais crentes do que nunca. Eles estão buscando provar. Uhum. Entendeu? Eu acho que assim, por exemplo, a palavra que mais define, que mais tem que definir o ser humano chama-se equilíbrio. Tudo que é extremismo, aí eu vou concordar com você, tudo que é extremismo tende a perder a razão. Isso. Quando você se torna extremista demais em qualquer entendimento, seja política, seja religião, seja futebol, você começa a se tornar uma pessoa com perda de razão. Concordo com vocês. Assim, cara, eu frequentei a igreja evangélica durante 4 anos. Eu saí ali por meados de 2020. Porque, para mim, cara, não faz muito sentido seguir uma cultura que ela vem sendo modificada com o passar dos anos e as pessoas esquecem de estudar a história. Perfeito. Se pegar hoje, por exemplo, o pessoal tá aí falando assim, pô, me prove que Deus existe. Cara, não tem nem como provar que Jesus existiu. Não tem. A gente não tem provas científicas cabais assim. Existem 3 coisas, eu esqueci uma delas, tá? Um é indícios, outra é prova e outra é uma outra palavra que eu esqueci. São 3 coisas. É igual um crime. Um crime, existem os indícios que aquele crime foi cometido. As provas são aquele de fato, realmente esse crime aconteceu. É fato. Hoje a gente não tem prova de que Jesus existiu. Cara, quem quiser acreditar, não tem problema. Segue. A única coisa que eu falo é assim, estuda a história. Estuda a história. Pega a Bíblia original, que é como é que é o nome dela lá, até esqueço, cara. Que foi a percussora dessa Bíblia que existe hoje aí, que é o... A galera pode me ajudar aí, cara, que é o... Não é o Torá, não. Eu acho que é o Torá. Tanakh, tá colocando lá embaixo o Waze. Tanakh, né? Enfim. O Waze gosta da minha live. Com o passar dos anos ali, quando começou a surgir a Bíblia, nos anos 300 ali, cara, muita coisa foi modificada de lá pra cá.
Muita coisa teve a ação de seres humanos que os caras foram mexendo naquilo, nos textos. Tinha coisa que não estava escrito, não dava. O texto ia até um determinado ponto, dali para frente o cara tinha que falar, cara, tem que terminar de escrever isso aqui. É verdade, já vi isso aí já. Então, assim, eu sou da área de tecnologia, eu busco mais essa visão assim, de que a tecnologia pode ajudar muita gente. Até porque nós somos energia. Tudo no mundo vibra numa energia. Tudo é vibração. Se você for pegar um microscópio e expandir o nosso corpo até os átomos ali, a gente vai ver prótons, nêutrons e elétrons vibrando. Então, cara, por exemplo, teve agora o computador quântico, que a NASA começou a trabalhar isso. É um estudo que eu acho muito interessante. Os computadores quânticos e a inteligência artificial. A NASA abortou isso. Eu não sou muito de acreditar em teoria da conspiração, não. Eu gosto, acho legal pra caramba. Mas, assim, há rumores de que o computador quântico, aliado à inteligência artificial, ele começou a observar algumas coisas no universo que os caras falaram assim, cara, não vamos mexer com isso agora, não. Porque isso aqui vai dar merda. Então, assim, cara, a gente, só para resumir minha fala, o nosso entendimento para entender a existência de uma criação é muito pequeno, velho. Então, assim, eu não digo nem que sim. Eu gosto muito daquele filme Prometheus. Para mim, aquilo faz muito mais sentido do que uma coisa sobrenatural que vem criando o universo do zero. Eu acredito muito mais hoje numa sequência de fatores de 40 bilhões de anos atrás que vieram acontecendo e que foi surgindo do que a gente entende hoje. É por aí, minha visão. Mas, ô Márcio, tu conhece alguma história bíblica que foi modificada? Olha, cara, eu vou ser sincero, eu não conheço. Eu conheço a criação total da Bíblia, por exemplo. Foi a junção de vários livros, feito ali no Concílio de Nicéia, onde definiu que determinados livros seriam compostos da Bíblia e outros livros, por exemplo, o livro de Enoque saiu da Bíblia. Por que eles tiraram o livro de Enoque? Por que tiraram 27 livros da Bíblia? Porque montou-se um conselho e falou assim, cara, isso é bom e isso é ruim. Por que eles falaram isso? Será que aqueles livros que saíram não eram bons? Não serviam? Não era verdade? Era mentira? E por que esses são verdade? Devolver a pergunta. Porque assim, existem livros que foram escritos como de Malaquias a Mateus, que é aquele tempo interbíblico, que são 400 anos que eles dizem que Deus não falou com o povo. Então toda a descrição dentro desses 400 anos não entra na Bíblia. Exemplo, o livro de Enoque. Dizem que foi Enoque que escreveu, mas o Gênesis diz que Enoque foi transladado. Então foi outra pessoa que escreveu a história de Enoque. É por isso que não entrou, porque um falar e o outro escrever não dá uma base fixa para poder colocar dentro da Bíblia, né? Então, quando alguém fala para mim assim, não, a história foi modificada, eu tento entender a história. O que eu vejo dentro da Bíblia, que nem eu mostrei para o Sidney aqui, eu tenho uma Torá que eu comparo ela com a Bíblia hoje escrita. Eu tenho 12 traduções. E o que eu encontro ali é tipo coisa muito boba. Por exemplo, um maiúsculo e um minúsculo, que no hebraico, que eu vou te mostrar aqui, não tem maiúsculo e minúsculo. Aqui. Legal. Que no português tem maiúsculo e minúsculo. No grego também não tem maiúsculo nem minúsculo. Então, quer dizer, eles trocaram algumas coisas que perde realmente o sentido, mas não modifica todo o contexto. Entende? Aí, quando eu vejo algumas histórias, realmente tem coisas dentro da Bíblia que foram acrescentadas, mas a história em si não foi mudada, né? E o mais interessante é que existe uma regra na Polícia Federal de quando ela vai pegar um fato que ninguém viu, foi só que não tem nada gravado, mas foi só pessoas que viram, e eles dizem o seguinte, se todo mundo contar a mesma história, porque foi criada uma mentira, porque cada um tem uma ótica diferente. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, eles são diferentes, porque cada um teve uma ótica. Então ali não podia ser uma mentira, né? E eu acredito em 5 fatores na existência de Cristo,
e vou deixar mais alguém falar, e depois eu dou os 5 fatores aqui, porque eu acredito em Cristo histórico e bíblico. Como ninguém falou aí, você fez uma menção interessante. Fala, E, Fernando. o livro de Enoque talvez tenha sido ditado por outra pessoa e outra pessoa escreveu, né? E mais quantos livros existem na Bíblia, eu sei que tem mais conhecimento, que foram feitos dessa maneira? Eu sei que todos os livros que tem dentro da Bíblia, a maioria não se sabe quem escreveu, é verdade isso? Sim, a maioria não se sabe. A gente entra naquela situação. O próprio Lucas, que era médico, né, e ele foi instruído por Paulo, que era instruído por Gamaliel. Ele vai dizer no capítulo de número 1 que muitas pessoas quiseram relatar os fatos de tudo que aconteceu. Todo mundo, hoje em dia, por exemplo, acontece qualquer coisa, a gente está na era da internet, todo mundo reposta, cada um com uma história, né? Vai sair todo mundo repostando, porque todo mundo quer ganhar curtida, todo mundo quer ter visibilidade. A mesma coisa acontecia na época de Jesus. Todo mundo escreveu os fatos, mas ninguém organizou. O único que organizou foi Lucas. Então a gente tem esses problemas ali de autoria, de quem mandou para quem. A gente tem a questão de Paulo, uma época está preso, mas está falando com o outro relatar o que Paulo está falando e enviou a carta para Roma. Então, a gente tem essa briga toda dentro da Bíblia. Mas a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Mas lá em Roma, tem vários outros pergaminhos, muitos, milhares, que dava para escrever uma Bíblia de 400 livros, mais ou menos, 460 livros. E quanto tempo depois que Lucas escreveu, de fato, isso? Quantos anos depois de Cristo? Lucas ele vai escrever ali 75 anos depois de Cristo. Mateus vai escrever... na verdade, Mateus ele é o segundo, né? Quem vai escrever primeiro é Marcos. Marcos vai escrever 55... Marcos vai escrever 55, Mateus vai escrever 65, Lucas 75 e João 100. Anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Tá na live. Fala, Satã. Fala, Galera. Carlos Araújo, já que chegou na live aí, por último. Bom dia, tudo bem com todos? Bom dia. Não é a primeira vez que eu estou assistindo a live de vocês, né? Já tinha pedido para participar outras vezes. Sim. Sei que há um debate aí teológico. O que eu queria falar mesmo é sobre a pergunta, né? Deus existe? Prove, né? Tem como provar a existência de Deus? Eu já tinha participado de uma outra live que falava sobre o mesmo tema, né? De outro grupo. E eu até falei algumas coisas, né, que poderiam provar a existência de Deus, mas depois, refletindo, eu tive a reflexão sobre o seguinte: provar a existência de Deus seria para mim, eu sou cristão, seria para mim a quebra de tudo aquilo que eu tenho fé. Se hoje em dia a ciência conseguisse com telescópio fotografar Deus, tivesse alguma partícula de Deus, se ele tivesse alguma maneira científica de provar a existência de Deus, o Deus que eu tenho fé perderia totalmente o sentido. Parabéns, Carlos. Porque é até mesmo o que a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurados são aqueles que acreditaram sem ver. Exato. E a gente se preocupa muito, a gente não, né? Os que têm fé não têm essa preocupação. Mas muitas pessoas tentam renegar Deus dizendo que a ciência que é importante. Eu canso de ver debates aí onde eles colocam coisas que estão na Bíblia, né? Outro dia o rapaz estava falando, porque a Bíblia não fala de dinossauro. Eu falei, rapaz, a Bíblia fala de dinossauro. A palavra dinossauro é uma palavra recente. Então, se a Bíblia mencionou outro termo para falar sobre o dinossauro, está na Bíblia. E existe muita coisa na história que não pode ser relatado. Estava vendo o amigo aí falando sobre aquilo que se perdeu, né, na palavra. É questão da fé, né? Eu tenho fé do que aquilo que o Espírito Santo, né, a partir da vontade de Deus, queria deixar para a gente, está na Bíblia. Na verdade, não se perdeu nada, né? Na verdade, não tem nada ali que o homem, por vontade dele.
até quem possa ter tido maldade, eu não vou deixar isso aqui estar na Bíblia, e tirou lá achando que estava fazendo algo de ruim, acabou fazendo bem, porque era a vontade do Espírito Santo, era a vontade de Deus que tivesse desse jeito, né? As revelações que a gente precisava, tudo aquilo que a gente precisa para que a fé seja mantida, ela está dentro da Bíblia. E é como eu havia falado no começo, né? Para que provar a existência de Deus? É para ter fé. E essa fé só vai existir naqueles que querem ter fé, né? A fé é de autoria de Deus, Deus dá a fé para aqueles que querem buscar ela, e aqueles que não querem, não há nada que eu possa fazer. E ainda que eu tivesse como provar cientificamente. E aí pensando, né? O amigo estava falando sobre os evangelhos, né? Caramba, Jesus Cristo fez o que fez. Fez o que fez aqui nessa terra. Ele disse que não era o mais importante, né? Os milagres, os prodígios não eram o mais importante. Ele não veio para fazer isso. Mas ele queria corroborar a sua essência divina com todos os milagres e prodígios que ele fez. E muitos do que viram preferiram crucificar ele, apedrejaram ele na Via Crucis, cuspiram nele, né? Envergonharam ele enquanto ele estava para ser crucificado. Então, imagine aqueles que não viram, né? Então, o importante é a fé. Ver a ciência, prova científica, isso não vai fazer importância, não vai fazer diferença nenhuma. Só vai mesmo buscar a Deus aqueles que sentirem a falta de Deus, que eles tiverem no coração que é necessário voltar para o Criador, e ciência nenhuma vai fazer isso mudar na cabeça de ninguém. E muito pelo contrário. Muitos cristãos como eu podem, na verdade, perder a fé se houver alguma prova científica que existe Deus. Ô Carlos. Sim, diga. Me tira uma dúvida, por favor, cara. Pra gente, você entende que pra gente buscar essa fé, buscar essa conexão, o único caminho, de fato, é a Bíblia? Bom, eu uma vez estava conversando com um grupo também de católicos e há uma divergência grande, né? Até a questão do protestantismo, né? O católico, ele acredita em outras revelações. Existem religiões como a adventista, né? Que creem em outras revelações além da Bíblia. Mas o protestante, né? Evangélico, ou protestante, como querer chamar, né? Evangélico ou protestante, e eu me incluo, né? Sou dos protestantes, eles creem fielmente que a Bíblia é a única revelação divina. Se eu quero ter algum entendimento sobre Deus, se eu quero ter algum entendimento sobre... Aí o entendimento maior é sobre o plano de salvação, né? Porque para isso é necessário entender o quanto nós somos decaídos e pecadores, né? O quanto nós nos afastamos de Deus através do pecado, e o plano de salvação está na Bíblia, que vem através de Jesus Cristo. A única revelação verdadeira é a Bíblia. Mas isso eu até respeito, tá? Eu até respeito bastante todos aqueles que têm uma outra forma de pensar. Só que a Bíblia em si, ela já faz alguns alertas. Eu, quando falo do adventista, nada contra meus irmãos adventistas, mas é porque a igreja é baseada numa revelação em que a Ellen White, né, diz ter recebido de um anjo. Ai, caramba! Ela recebeu essa revelação depois da Bíblia ter sido já montada, e onde há um aviso de que nem se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, a gente deve crer nele. Então, eu tenho a Bíblia como minha base. Respeito qualquer um que tenha outra base de revelação de Deus, mas dificilmente eu conseguiria ser convencido dessa outra revelação. Mas quando você fala Bíblia, você fala a Bíblia de Gutenberg, né? A Bíblia atual, traduzida, né? Ou você vai um pouco mais na origem? Eu gosto muito dessas questões de traduções, porque se você lê uma única Bíblia, você realmente tem uma dificuldade de entendimento. Eu hoje, adulto, né? Tenho 45 anos hoje. Caramba, eu entendo coisas muito diferentes do que eu entendia quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente na igreja, estudando. E alguns desses entendimentos são fortes demais. Mudam muito o entendimento daquilo que é o Evangelho. Porque a gente ficava preso numa única tradução, né? Aí vamos botar a década de 80.
eu tinha uma única tradução para poder estudar. Hoje eu posso colocar a Bíblia ali, inclusive a própria Bíblia Católica, tá? Gosto muito de ler ela, porque ela tem uma outra forma também de visão. Não os livros não canônicos, tá? Mas sim os livros que se encontram também na Bíblia evangélica. Mas eu gosto de ver aquelas traduções. E gosto muito de tentar, eu mesmo, muita dificuldade, traduzir, né? Aquilo que está no hebraico, aquilo que está no grego, para o português direto, que não é fácil, né? Para quem não tem tanto estudo assim, até para quem faz teologia eu sei que não é tão simples assim, porque a tradução ela não é fácil. Nossa Bíblia eu sei que ela é traduzida da tradução, então se perde alguma coisa mesmo. Mas é como eu disse, aquilo que precisa ser revelado, a Bíblia que eu tenho hoje, ela é suficiente, mesmo que algumas coisas precisam ser corrigidas. E eu entendo que essas correções são importantes para que você entenda a essência total da palavra. Acho que é até válido essa questão da correção, mas acho que você falou uma coisa aí que até matou o meu argumento, que é com relação à interpretação. A Bíblia ela é um livro, quer dizer, um conjunto de livros interpretativos, né? Mas você acha que possivelmente pode haver manipulação, tanto na tradução, manipulação quanto na tradução, quanto mesmo o que a gente vê alguns líderes religiosos hoje pregando e tudo mais? Creio que sim, eu creio muito mais naquilo que é falado no púlpito do que aquilo que você tem na mão da palavra, seja numa Bíblia digital, seja na Bíblia física. Eu sei que no púlpito há muito... né? Sim, há por maldade e por erro. Né? Erro, eu sempre que eu sou professor de escola bíblica, sempre que eu não menciono sobre questão de erro, não posso esquecer aquele pastor que leu lá em Joel, né, pegar a mulher adúltera, e ele disse que leu lá pegar a mulher e adultera. Então ele errou na pronúncia do verbo, aquilo ali é histórico para mim. Não sei quantos viram essa história, e ele foi lá e conseguiu convencer o irmão a dar a esposa dele para transar com o pastor. O pastor transou com a esposa da ovelha dele. Ele trocou o verbo ali. Então é um absurdo e é muito perigoso. Porque eu não sei, quando ele se diz pastor, não sei se ele é um pastor de formação. E a gente tem alguns pastores, algumas igrejas que não tem nenhuma formação. Ele é apenas ali, na cabeça deles, ungido, e o cara vai e começa a pastorear. E eu já vi pastores também de faculdade, de teologia, né, seminário, por aí vai, que fazem algumas interpretações que são claramente errôneas. É claramente errônea. Aí até que ponto? Será que houve uma maldade, uma malícia naquilo ali? Ou será que ele entendeu e interpretou errado mesmo? Né? Então, difícil. Mas eu sou mais... Travou. Galera, eu vou ter que encerrar a live. Tem que resolver umas paradas aqui. Mas o papo tava muito bom, hein? Nossa. Hoje foi rapidão, hein? Hoje foi rápido. Bom conteúdo aí, galera. Tenho que resolver algumas coisas aqui, mas a gente volta aí com mais tempo pra gente trocar ideia. Seja sempre bem-vindo você, Vinícius, Carlos, Márcio, Rodinei. Eu não posso abrir live e convidar, mas se alguém quiser abrir live e convidar, eu vou. Vou curtir vocês que estão aí. Exatamente, ó. Já vamos fazer isso. Um segue o outro aí. Fechou? E a gente abre live lá. Eu tenho que resolver algumas paradas aqui, por isso que eu tenho que encerrar. Eu posso até abrir live, mas eu não consigo convidar para subir. Se alguém puder abrir. Mas se você quiser abrir, eu consigo mandar o convite para você aceitar, eu acho. Boa. Não, é porque eu tenho que fazer a primeira live de 25 minutos. O assunto tava muito bom, tava top. Eu nunca fiz live, cara, eu não sei nem como é que faço. Se alguém souber fazer aí, da rolagem, abre aí, convida aí. Vou seguir todo mundo aqui, ó, que se aparecer alguém que fizer, eu entro. Boa. Ó, beijo pra vocês. Até a próxima live, um próximo vídeo aí. Valeu. Me sigam lá no canal do YouTube, tá? As lives estão sendo postadas lá. Todas, vou postar todas lá, viu? Fechou? Beleza. Beijo pra vocês. Falou. Valeu.